Deixa eu... Muito bem, pessoal, começou a gravação. Boa noite a todos novamente. Essa é a nossa segunda aula. Eu vou então compartilhar aqui a tela, tá? Aí vocês conseguem enxergar direitinho a tela de slides? Sim, né? Então, maravilha, pessoal. Bom, beleza. Então, eu agora fiz uma configuração na tela que dá para eu ler os textos também, tá? Aí eu não perco agora aqui não preciso ficar indo e voltando. Bom, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à introdução à informática, aprofundar um pouquinho mais os conceitos, né, de hardware e software, dos componentes do computador. Ainda vai falar ligeiramente mais, um pouquinho, para esclarecer um pouquinho mais a definição de dados, e vai entrar lá nos periféricos, nos dispositivos de entrada e saída, e também, eu esqueci de colocar aqui, as definições, as primeiras definições de softwares, tá? Eu vou explicar hoje para vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou mostrar, então, essa ementa para vocês, ó. Então, qual é a nossa ementa, tá? O que é que está determinado para a nossa disciplina. Então, o meu objetivo aqui com vocês, né, da ementa, ela nos traz aqui que eu devo explicar para vocês as noções dos dispositivos e periféricos, como ontem e hoje eu estou demonstrando, né, para vocês, o que é um sistema operacional, pacote Office, arquivos, banco de dados, né, noções de bancos de dados, computação em nuvens, né, computação na internet, e a própria internet junto aqui com computação em nuvem. Então, meu objetivo geral aqui com vocês é desenvolver os conceitos fundamentais da informática, né, que vocês desenvolvam mais esses conceitos, alguns vocês já têm os conceitos, mas que desenvolvam mais ainda, dos computadores, de hardware básico, softwares, sistemas operacionais, editores de texto. Então, a gente vai ver conceitos gerais para editores de texto. Especificamente, a gente vai fazer a nossa aula prática aqui. Vocês podem fazer voltados tanto para o Word, ou no meu caso aqui, eu vou explicar para vocês mostrando o LibreOffice, tá? Mas tanto faz. Aquilo que eu fizer numa, se você fizer também no outro, não tem problema. O que eu não vou fazer é explicar nos dois, no Word e no LibreOffice. Vou explicar normalmente só um, porque é uma tarefa ou é uma ação que tem nos dois. O que vai acontecer é só o menu, o botão ou a forma de configurar é um pouquinho diferente, mas ele permite nos dois a mesma coisa. Planilha eletrônica, que tanto no LibreOffice ou no Excel, né, da Microsoft, vocês também vão aprender a fazer cálculos, né, dentro das planilhas. Então, a gente vai ver também editores de apresentação de slides, como o PowerPoint, né, da Microsoft, e também o Presentation, se não me engano, como é o nome dele aqui, o Presentation, se não me engano. Vou depois checar só o nome dele aqui, mas é também do LibreOffice, tá? Eu vou explicar ali, quando for explicar a internet, um pouquinho do funcionamento do correio eletrônico, aspectos básicos da segurança de informática para a internet e computação nas nuvens, né? Além de sites, de plataformas, que vão ser as duas últimas aulas ali, mostrando plataformas de educação, de ensino para vocês, tá? Então, essa vamos dizer assim, é o mote, né, da disciplina, e aí a gente, então, vai nesse roteiro. Bom, especificamente, quais são os objetivos específicos? Que vocês conheçam, então, né, os conceitos básicos de informática, a evolução e a história de computadores, como a gente viu ontem. Para quem não esteve presente na web aqui, eu peço que assistam lá a gravação que está lá na primeira aula, tá?
ela está disponível lá dentro do AVA para vocês. E aí é também, ó, diferenciar, né, os tipos de memória, entender os tipos de dispositivo de hardware, compreender uma informação e uma representação do sistema numérico, entender as operações aritméticas, né, de um computador, entender, aqui assim, não pense que a gente vai estudar a aritmética não, tá? É somente como é que o computador faz operações. Aí, então, entendeu? Arquivos e pastas, editores de texto, planilhas eletrônicas, conhecer um editor de apresentação de slides, né? E compreender, então, os conceitos básicos de banco de dados e os conceitos de computação nas nuvens e internet. Então, esses são os objetivos específicos. Falando de avaliações, então, aqui chega normalmente o ponto onde a gente tem o, opa, vamos lá. Então, normalmente eu vou fazer com vocês, aqui, pessoal, só não será assim se houver alguma exceção, tá? Mas, normalmente é assim que eu trabalho com as avaliações com vocês. Elas são relativamente tranquilas, não vai ser aquela avaliação que, meu Deus do céu, não vai me matar, não. Até porque o assunto é básico, então as avaliações também serão bem tranquilas. Ao dizer isso, eu não estou dizendo que vocês não se preparem, não estudem, se preparem e estudem, porque a avaliação, no final das contas, ela requer um esforço aí, né? Então, a primeira avaliação é um trabalho individual sobre um tema que será escolhido para entregar na próxima aula, tá? A gente vai trabalhar os temas, e é para entregar em PDF e ele vai valer 20 pontos. Então, esse é o primeiro trabalho. O segundo trabalho, embora que eu estou dizendo nessa ordem, tá, pessoal? Mas não quer dizer que ele vai ser já na semana subsequente, não, tá? As datas depois a gente vai vendo direitinho conforme a aula for evoluindo. Então, é a produção em um grupo aqui de até 4 pessoas, né? De um vídeo de 5 minutos. Eu falo um grupo de até 4 pessoas, mas se você quiser fazer individualmente, também não tem problema. O limite aqui é que no máximo 4 pessoas. Não quero grupo de 5, 6, 7 para cima, não. Pode ser de 2, de 3, pode ser sozinho, mas até 4 pessoas fazendo. Então, vale 30 pontos, né? É uma parte considerável aqui da nota, é importante vocês fazerem ele no prazo direitinho. E é basicamente fazer um vídeo de 5 minutos e colocar lá. Eu não quero ficar recebendo por WhatsApp, não, tá, pessoal? Eu quero que vocês adicionem numa plataforma. Por exemplo, no YouTube ou no Drive do Google lá, e aí compartilhar o link, tanto faz um ou outro. Mas eu prefiro no YouTube porque dá visibilidade ao trabalho de vocês, né? Vocês fazem o trabalho e aí as outras pessoas podem adquirir aquele conhecimento que vocês estão explicando também. Então é preferível o YouTube. Se de modo nenhum a pessoa quiser, aí tudo bem também, pode fazer com o link no Drive lá, não tem problema. E aí, 2 atividades que elas podem ser ou 2 questionários, tá? Ou um questionário e um fórum. Tanto uma das 2 formas eu vou fazer. Normalmente são questionários com até 10 questões, e o fórum é um assunto que a gente vai, então, eu vou dar um tema nesse fórum, e aí a gente vai ficar comentando. E aí, a partir da participação de vocês, vai servir, né, para essa pontuação aí de, somados os 2, 30 pontos. E os últimos 20 pontos são as participações de vocês. Eu não vou condicionar, até porque a gente está no remoto, uma presença na sala de aula como sendo lá vamos dizer, numa chamada, né, fazendo chamada. Eu fico escaneando para ver quem está se conectando, tá? Mas isso serve para mim como um ponto de participação. É uma parte, né, do ponto de participação. O outro é o quanto vocês participam da aula, ou seja, quanto vocês falam, quanto vocês observam. Então, não se preocupa não que eu estou vendo, eu estou anotando, eu estou vendo quem participa, porque tem os vídeos, tá? Então, está gravado. Então, isso serve para mim, ali, quando eu for fazer as correções, para eu ver quem está participando, quem está ficando quietinho, calado, não está falando nada. Tá bom? Então, bom, o vídeo está gravado, eu vou conseguir assistir, não se preocupe com isso. Então, é assim que eu dou a avaliação desses 20 pontos, tá? Normalmente pela participação, pelos scans que eu faço e também pelo quanto vocês falam. Então, já falando para todo mundo, a estratégia de ficar caladinho na aula, ou então entrar na aula, mas não assistir a aula, sair depois, bom, no final dá uma pontuação menor, tá?
A Ludmila perguntou, no caso esse tema para o trabalho em PDF ainda vai ser dito, vai sim, viu, Ludmila? Vai ser na segunda-feira que vem, tá? Na segunda eu já passo o tema direitinho, na verdade eu vou passar um conjunto de temas, né? E aí vocês vão escolher, podem repetir, por exemplo, uma pessoa que escolheu o tema, o outro escolheu também, podem fazer, não tem problema. Eu vou dar um conjunto, eu acho que de 10 temas, e aí cada um escolhe o tema que quer falar. Conta também, porque no final eu tenho o download, né, do chat, mas eu gosto mais quando vocês fazem a pergunta no microfone, tá? Mas conta também no chat. Mas não é participação só dizer sim ou não, não tá respondendo, é falar mesmo, a opinião, o que é que vocês acham, quando eu faço as perguntas e peço para falar. Então isso é importante, tá? Da participação. Tá, beleza? Então tá bom, pessoal. Bom, a gente viu ontem na história dos computadores, vocês estão enxergando bem, né? A tela direitinho nesse tamanho, conseguem ler? Professor? Oi. Só fiquei com uma dúvida. Pode falar. Esse vídeo que a gente vai fazer, ele não é necessariamente a gente aparecendo no vídeo, não, né? Não. Pode ser com slide, tá? Eu não. Para mim, eu não cobro a presença, não. Eu quero só o seguinte: são as. Digamos que você está num grupo de 4, 2 ou 3. É que não somente um fale. Eu quero que cada um fale um pouquinho. Para mostrar, né, que cada um se esforçou um pouco ali fazendo a atividade. Então, ela é a atividade, na verdade, que dá mais trabalho, porque tem que vocês sincronizarem, organizarem o grupo. É tanto que eu já vou passar na semana que vem mesmo o tema, mesmo que seja para 2, 3 semanas para frente, tá? Já para não que vocês fiquem tranquilos, né, para fazer. Não, ainda, Ludmila, tanto ontem quanto hoje eu ainda não. São aulas de aquecimento, são essas duas, tá? A partir da semana que vem é que começam as atividades, tá? Por enquanto, fiquem tranquilos. Essa semana é tranquilo que você já tem atividades com os outros professores, então eu começo assim, vamos fazer um aquecimento e na semana que vem a gente começa com atividades, tá? Então aqui, tranquilo, pessoal, tem alguma mais dúvida aí para perguntar? Eu posso prosseguir então aqui na explicação? Tá ok, né? Então, ó, bom, eu vou falar para vocês sobre a classificação de um computador, dos computadores, né? Desde antigamente. Eu alerto inicialmente que esse tema de classificação do computador, ele acontece porque na academia, na ciência e também até mesmo na indústria, se faz muito classificações, né? Classificação é algo importante para a gente entender com o que a gente está trabalhando. Mas ela é uma classificação clássica, tá? Ela é uma classificação, eu estou usando a palavra clássica para não usar antiga. Por quê? Porque mudou tanto desde o começo, quando existiu essa classificação, que hoje algumas coisas podem entrar num e no outro ao mesmo tempo. Então isso fica meio nebuloso, isso fica meio confuso. Mas não se preocupem não, é mais a título de conhecimento para vocês saberem. Então eu vou pegar aqui as imagens e explicar para vocês que aquele computador inicial lá, o ENIAC, né, aqueles computadores grandes do começo lá, eles foram chamados computadores de grande porte, não na época deles, porque na época deles eles eram só computadores, na verdade, porque só existiam eles. Mas conforme os outros computadores foram evoluindo, eles ficaram classificados como computadores grandes, né, gigantes, de grande porte, porque eles ocupavam salas ou seções ou até mesmo um prédio inteiro, às vezes. Então, ó, vou dar um exemplo aqui de alguns computadores antigos. Aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, eu vou até dar um ESC aqui para ampliar essa imagem para vocês, ó. Deixa eu trazer ela para o centro aqui. Isso aqui é uma imagem antiga de como os computadores eram. Então, aqui, em vez de você ter o disco rígido como né, aquisição de dados ou gravação de armazenamento, você tinha fitas magnéticas, né? Ó. Então, era uma coisa ali muito grandona mesmo ali, ó. Você tem esses vários conjuntos aqui de computadores que tem vários processadores, memórias e tudo. E aqui, ó, para vocês terem uma ideia, era uma mesinha, ó, e os computadores grandes estão lá atrás. Então, ó, a tela antiga aqui, ó, monitor verde, né, como você vê, era uma forma como a gente classificava, então,
esses computadores grandões aí, nesse começo, né? Opa, vou voltar aqui para a imagem. Então, computadores assim, ainda hoje eles existem, né? Porque eles deixaram de ser esses computadores antigos e passaram a ser os centros de processamento de dados, os data centers, né? Que a gente chama. Então, esses computadores agora, eles, por exemplo, aqui eu estou mostrando um exemplo de um computador aqui na NASA, um supercomputador, mas ele pode ser, aqui tá, Maria quer fazer uma pergunta, Maria? Sim, professor. O Pode senhor fazer. disse que esses computadores ainda existem, mas eles funcionam também? Alguns foram conservados, tá? Nem todos, né? Tem alguns que são preservados e eles ainda estão funcionando, mas normalmente a maioria deles foi desativado. Os que estão funcionando, eles foram às vezes movidos ou ficaram em algum lugar somente para preservação da história. Agora, em termos de uso efetivo até hoje em dia, podem existir, mas são muito poucos, porque todos eles foram atualizados para computadores como esse agora, ó, que eu estou mostrando. Tá vendo esse aqui, ó, escrito NASA aqui? Esse aqui é um supercomputador moderno, né? Ele tem vários processadores, várias memórias, armazenamentos rápidos eletrônicos com as tecnologias atuais, dos últimos 10 anos, pelo menos, tá? Então, pode existir, mas é muito raro que ele exista, e normalmente nessa condição, tá? Pode falar, Emerson? Professor, no caso, esse daí da NASA seria o mainframe? O mainframe, especificamente, ele, o que é que acontece? Ele existiu ali até mais ou menos, vamos dizer assim, o final dos anos 90. O que é o mainframe? O mainframe, ele era um grande computador, né, um computador de grande ou médio porte, ali, mas normalmente ele era de grande porte, e aí o computador que ficava na mesa das pessoas, eles não eram o microcomputador de hoje, eles eram normalmente o que a gente chamava de terminal burro aqui no Brasil, que era somente um monitor e um teclado. E aí o processamento estava todinho lá no mainframe, e esse teclado, esse monitor estava conectado diretamente ao mainframe, ou seja, o computador era o mainframe e você só tinha uma tela e um teclado, né, ali, e uns dispositivos para colocar disquete, alguma coisa. Então, isso é o mainframe. Esse aqui já é o centro de processamento de dados, ele já é o data center, que a gente chama. O data center, ele tem os computadores que são os servidores, né, que substituíram os mainframes, na maioria dos casos, pelo menos na maioria das empresas, né, no mundo eles substituíram, mas você tem agora o computador pessoal, o computador de mesa, e que ele também é inteligente, ou seja, ele não é um computador que falta processador, não. Ele tem processador, tem memória, tem tudo. Então é por isso que essa classificação ela fica meio, né, confusa um pouquinho, porque a gente está tratando de uma evolução, então no começo ela fazia muito sentido, essa classificação. Hoje ela fica meio confusa, tá? Olha, a Luani, ela perguntou, a impressora veio logo após os computadores ou demoraram um pouco? Essa pergunta, Luani, ela é muito boa, ela é muito importante, porque o que é que acontece? Lá naqueles computadores da guerra, normalmente a gente tinha lâmpadazinha para representar 0 ou 1. Se ela tivesse acesa, ela representava 1. Se ela tivesse apagada, ela representava 0. Então era assim que a gente fazia a leitura. Não é que eu não era nascido nessa época. Eu digo às pessoas que trabalhavam, faziam isso, naquele momento, e elas enxergavam direto o número em binário, tá? Então, que era um conjunto de números, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, e isso representava um A, um B, um 2, um 3, um 10. Depois eu vou mostrar uma tabelinha para vocês aqui, eu vou mostrar na internet aqui como é uma tabela em binário. E aí, o que é que acontece? Depois desse tempo, antes de surgirem as telas, os monitores, você tinha que, depois desse momento, ter uma interação com o computador. Então, alguns dos grandes computadores, dos mainframes, eles funcionavam ou com monitor, que foi a parte mais moderna, mas antes eles funcionavam com uma impressora, como se fosse uma máquina de escrever grandona, onde a impressora, ela cuspia ali o papel, e o papel estava mostrando a sua rotina de programação, um cálculo. Você imagina que a impressora é como se fosse a tela, você ficava olhando para a impressora e vendo o que é o comando que o computador estava dizendo, tá? Então era muito estranho trabalhar desse jeito, as pessoas se acostumam, lógico, né? Naquela época só tinha isso antes de ter o monitor, mas assim que a impressora
eram impressoras matriciais, que a gente chama, né? Assim que essa interface com a tela, né, com o monitor, ela foi ganhando mais espaço, as impressoras elas ficaram mais para imprimir relatórios, para imprimir algum processamento que você precisava. E aí a imagem ficou, na maior parte das vezes, no monitor. Durante um tempo foi usado os dois em conjuntos para ver coisas, porque o monitor ele tinha essa limitação de quantidade de coisa que mostrava na tela, enquanto a impressora ela podia cuspir ali 1 metro de papel ali com todas as informações que você precisava de uma vez só, tá? Então houve essa combinação. Por isso é muito importante essa pergunta que você fez. Então, a impressora ela veio primeiro, mas ela assim, numa época, vamos dizer que ela veio primeiro, mas numa época que foi próximo ali, quando o monitor foi usado também, tá? Normalmente eram essas impressoras matriciais. Professor, quantas pessoas precisavam para manter um funcionamento de um computador de grande porte? Lázaro, é difícil dizer, porque vai variar de cada lugar para cada lugar, né? Mas, assim, uma equipe mínima naquela época era de, pelo menos, assim, entre 5 e 10 pessoas, né? Se o computador era muito pequenininho, vamos dizer, eu não estou falando daquele primeirão lá, não, tá? Que aquele primeiro eu nem sei quantos era. Mas vamos dizer assim, já nos anos 60... de novo. Ele já comprou? Oi, Caroline, quer fazer uma pergunta, Caroline? Que você abriu o áudio. Mas ele comprou a mim. Olha, se você colocar o vermelho no número 4 aí. Tá. Bom, viu, Lázaro? Então, normalmente, assim, vamos dizer, lá nos anos 60, 70, no mínimo ali umas 5, 6 pessoas, e no máximo ali 20, 30 pessoas, porque a partir desses números de pessoas fica tão confuso que já não faz muito sentido. Agora, por exemplo... Agora, por exemplo, o que é que acontece? Se você tem uma situação, por exemplo, um computador central, onde além da equipe de manutenção, você tem a equipe que vai utilizar o computador, ou seja, que vai operar, sem ser a equipe de manutenção, aí pode ser milhares de pessoas, podem ser 1.000, pode ser 500 pessoas, entendeu? 2.000, aí é incontável o número, né? Porque vai depender de cada aplicação. Eu entendi na pergunta que fosse para manter mesmo, né? Somente de manutenção. Então podia variar aí entre 5, no mínimo 5, vamos dizer, e ali até 30, 40 pessoas. Tá bom? Então, esse então o... Pode falar, Fernanda? Só os ricos tinham isso aí, professor? Não, nessa época dos anos 60 e 70, somente as empresas, na verdade, sabe? Porque só as empresas tinham essa capacidade de comprar um computador que ainda hoje, os centros de processamento de dados, eles custam milhões normalmente. Então, aqui no Brasil, 2 milhões, 3 milhões é um centro de processamento pequeno, né? 5, 6, 10 milhões de reais é um centro de processamento razoável. E maior do que isso pode chegar a 100 milhões, mas aí 100 milhões já é uma coisa muito grande. Acho que aqui em Rondônia, talvez a gente não tenha um centro de processamento de dados de 100 milhões de reais, eu não sei. Eu creio que não, tá? Assim, que foi implantado de uma vez só. Pode falar? Professor, e também falavam que eles achavam desnecessário, né, ter um computador de mesa em casa. Aí depois, quando eles viram que nas empresas eles começaram a usar muito, aí daí muitos deles começaram a levar para casa também, né, computador de mesa. Sim, é porque também no começo o PC, o computador de mesa, hoje a gente acha muito barato, relativamente barato, né, vamos dizer ali 2, 3 mil reais, a gente pode parcelar ali, mas logo no começo, para vocês terem ideia, os primeiros computadores no Brasil, tá, lógico que nos Estados Unidos eles eram mais baratos do que isso, mas no Brasil eles chegaram no preço de um carro usado, pelo menos. Chegavam assim, o que é equivalente hoje a ser 10, 15 mil reais. Bom, existem hoje computadores de mesa da Apple lá, aqueles computadores da maçãzinha de 20 mil reais, mas normalmente é raro as pessoas que compram aquele computador, né? Pode falar, Fernando? Se não for falar, Fernando, aí tu abaixa a mão, tá? Que aí eu fico sabendo aqui se você vai falar ou não, tá bom? Como é que abaixa? Eu não sei, não. Não, clica de novo na mãozinha, aí ela abaixa. Beleza, maravilha. Então,
Eu vou diminuir essa imagem para mostrar então a vocês. Opa. Deixa eu... Aqui. Então, ó, a partir daí, né, com a evolução no tempo dos computadores, então surgiram depois dos mainframes os computadores de médio porte também, além dos computadores que já eram classificados como grandes, mas agora atualizados tecnologicamente. Pequenas empresas, conforme foi barateando o custo deles, pequenas empresas começaram a ter acesso a servidores, né, um pequeno centro de processamento de dados. Então surgem aí os mini computadores. Então são computadores que já ainda têm um porte razoável, considerado com esses de mesa que a gente tem, mas eles fazem o serviço de um centro de processamento de dados para pequenas aplicações, né, para pequenos usos. Uso de uma empresa pequena que ali vai, vamos dizer, que tem no máximo 30 funcionários. Então, as empresas começam a consumir, então, esses mini computadores, que são servidores, normalmente. Aqui é um exemplo de mini computadores, servidores da IBM, ó. Então, se vocês forem em muitas empresas em Guajará até hoje, elas têm pequenos servidores como esse, tá? A partir daí, então, surge o computador, não necessariamente no tempo, né, surgem também em paralelo, mas os microcomputadores, eles surgem ali no final da década de 70, começo de 80, né, principalmente pela Apple, o Macintosh lá que eu mostrei para vocês. Então, surge a possibilidade de uma pessoa comum comprar para casa um computador. Ainda era caro, o equivalente a hoje, vamos dizer assim, ser uns 6 mil reais, 7 mil reais. Então, nem todo mundo podia comprar, respondendo a Tayane. Então, assim, é a partir daí que começa, mas aí realmente só mais as pessoas que tinham mais condição financeira que podiam. E aí, durante os anos 90, com as promoções, com os parcelamentos, com a multiplicação do número de computadores sendo vendido ali no final dos anos 90, é que realmente se populariza o uso de computador. Uma coisa que popularizou ainda mais o uso de computador, normalmente, foi a internet, tá? As pessoas antes usavam o computador mais ou uma atividade de um trabalho que elas precisavam escrever, substituindo máquinas de escrever elétrica, ou por alguma coisa que ela precisava para controle na loja dela, na pequena empresa dela. Mas aí, com o uso da internet, todo mundo começou a querer ter ali, e jogos, né, também tem a história dos jogos ali, começaram a ter desejo de terem computadores em casa. Então, os microcomputadores aqui, ó, pela classificação também, eles podem ser divididos, em duas classificações, né, duas categorias. Os computadores de mesa, que em inglês é desktop, tá? Esses computadores de mesa é o micro normal. Lohane, tipo de planilha ali para ter em casa, para controlar a sua loja, alguma coisa assim que você está perguntando? É que você falou que antes de ter a internet, as pessoas usavam os computadores em casa mais para tipo de trabalho, essas coisas. Aí eu queria saber se é disponível essas coisas. Isso, normalmente com planilha, né, e com editor de texto para fazer algum livro, ou para fazer um material, né, alguma coisa assim. Normalmente eram essas mais as funções, ou pessoas que faziam, normalmente, as pessoas de programação, né. Mainframes, não, mainframe é um porte à parte, tá, Adriele? Ele é um que a gente considera específico, né. Por isso que ele está aqui, ó, entre grande porte e médio porte, ali a gente tem um mainframe, porque a diferença dele no porte, ele é específico por isso, porque ele era utilizado, embora você tinha ali um monitor e um teclado, mas você estava usando ele diretamente, né? E aí nos computadores de hoje, você normalmente está usando o processamento local do seu computador para algumas coisas, e somente o processamento do centro de processamento de dados, né, do servidor, para um armazenamento ou para outras coisas, tá? Então tem essa pequena diferença entre um e outro. No geral, tá? Quando você está usando a internet, por exemplo, você tem o processamento da página no seu computador, mas normalmente todo de armazenamento, de cálculo, tudo está lá no computador do servidor, lá no centro de processamento de dados. É por isso que agora é tão confusa essa classificação dá certo, porque tem muitas variaçõezinhas, tá? Pode falar, Emerson?
Pode falar. Não, foi sem querer, professor, de novo. Não, Eu abri o chat aqui só para ver as perguntas que tava tendo. Ah, beleza. Isso. Com a pandemia, né? Com a pandemia, a gente está usando muitos recursos dos servidores, né? Que servidores do Google, da Microsoft, do Zoom lá. Isso está acontecendo. Não, viu, Adriel? É porque assim, o mainframe ele era uma classificação própria. A gente pode dizer que ele era de médio para grande, mas se você quiser classificar. Mas a gente classifica mainframe específico no mainframe mesmo, tá? Normalmente ele era assim, de grande porte e de médio porte. Mas ele é uma classificação própria. Pode falar, Lohane? Professor, o que levou o homem a inventar o computador? Essa necessidade de precisar fazer cálculos mais rápido do que a gente consegue fazer na mão, né? Por exemplo, se você for fazer a contabilidade de vamos dizer assim, né? Ó, eu quero fazer a contabilidade de quanto a minha empresa, vamos dizer assim, registrou de faturamento no mês inteiro. Então, antigamente, como é que era? Eu pegava cada nota, saía colocando ali numa calculadora daquelas, sabe aquela que tinha a fitazinha, que tinha um papelzinho branco? Não sei se vocês chegaram a ver essa calculadora que existe. É uma calculadora... E o papelzinho ia saindo? E vai saindo, então. Então, o contador, ele usava uma calculadora daquela e ele ia pegando cada nota, digitando o valor, e aí na fatura, né, e depois cada uma de despesa, tudo. E aí, com essas notas todinhas, depois ele fazia um relatório ali na máquina de escrever, escrevendo esses valores. Aí, se ele errasse uma digitada daquela, estava errado a contabilidade. Porém, esses erros existiam muito e passavam, porque só com a auditoria, quando vinha, é que ia ver um papel por papel e via o erro, né? Então, com isso... matemática, no caso. Oi? Errar, que nem na matemática, se errar um número, erra a conta toda. Erra a conta toda, mas as pessoas até tinham essas contabilidades como... Porque muitas das vezes elas acertavam. Mas como estava tudo no papel e você não conseguia fazer vamos dizer, ir lá checar um a um direitinho para ver se estava tudo bem, embora que já existe auditoria interna lá naquela época, às vezes os erros passavam e ficava tudo bem, porque todo mundo estava dizendo que estava tudo bem. Mas, na verdade, se você fosse checar de novo, tinha um ou outro erro ali de R$10, 10 centavos para cima, para baixo. E hoje, com os computadores, essa precisão é muito maior, né? Os erros são mínimos, né, praticamente. A Adriele está dizendo do comércio da esquina, então... Então, normalmente, quem faz na mão assim está sujeito a errar mesmo, né? Porque a pessoa vai escrever ali, ela tem que ler muitos números e isso acontece. Agora, você imagine, isso de uma coisa pequenininha, né? De uma loja pequenininha. Agora, imagine, por exemplo, uma contabilidade da companhia de água, de esgoto, de energia, feita na mão desse jeito. E até os anos 60 ali, 70, boa parte era feita na mão mesmo. Só depois dos anos 80 começou a ser automatizado. É por isso que a informática foi necessária. A gente viu ali que na história, né, é importante, se quiser dar uma revisada também no vídeo de ontem, o primeiro uso prático mesmo, que foi da IBM, foi aquele uso ali para fazer o censo dos Estados Unidos, né? Houve um processo de licitação, o governo dos Estados Unidos ele queria fazer o censo de uma forma mais automática. Por quê? A contagem de município para município, e ela acontecendo um por um, coisa por coisa, de vez em quando dava divergência, dava erro. É por isso que, assim, não vou nem para um lado nem para o outro aí, mas nessa discussão do voto impresso, um sistema automatizado, ou seja, computacional, ele tende a ser mais confiável nos moldes do que a gente tem hoje, do que se a gente for fazer uma contagem na mão, tá? Mas muitos países também pensam que, não, eu tenho que ter também o voto para poder ver ele, mesmo que a pessoa, né, que votou não possa ver o impresso, mas que eu também tenho o impresso. Então essa é uma batalha, uma briga, eu não vou entrar na questão política, porque existe uma disputa política agora por isso, mas o voto eletrônico ele é confiável. Eu já trabalhei lá como voluntário, lá, né, como monitor, e vi o processo, e ele é muito seguro. Por quê? Porque você imagina, quando você vai fazer na mão,
vai marcar, vai contar, você também erra, e na verdade você erra mais do que o computador, na maioria dos casos. Então, tanto um quanto o outro tem suas vantagens e seus defeitos, né? É por isso, então, por esse desejo ali do censo lá, então, voltando lá à questão da aula de ontem, é por isso que nos Estados Unidos, por causa desse problema de fazer na mão, né, manualmente ali no papel, especificamente a contagem de pessoas nas cidades, dava tanto erro. Então, ele criou esse processo de automatização, foi criada lá a máquina para computar, né, uma máquina que fazia a computação disso, e aí virou a empresa IBM, que é uma das maiores empresas de computação no mundo, né? Desde lá, é uma empresa que já tem 140 e tantos anos de computação, olha só. Então é por isso, para automatizar, tá? E a segunda classificação, além dos computadores de mesa, que são os nossos notebooks, os nossos notebooks não, que são os nossos computadores ali que tem o gabinete, né, que tem a CPU grande, que tem a telinha, um monitor em cima da mesa, e eles são os computadores de mesa, os desktops. E a outra classificação que a gente tem do microcomputador são os computadores portáteis, que são os notebooks, os netbooks, né, o laptop, que a gente chama, e os equipamentos, eu ainda vou falar aqui nessa classificação, nesse nome, handheld, mas ela é uma classificação até que ficou um pouquinho antiga, tá, também. Hoje a gente fala de smartphone, ao invés de falar de um handheld. Então, Carla, nada é 100%. Depende do processo, depende da forma que você pode comprovar se ele é realmente possível ou não. Existe um controle, existe algo que você pode demonstrar? Bom, vamos lá, não vou mais falar no voto impresso para não se tornar uma questão política também, mas vamos falar, assim, por exemplo, vamos dizer assim, quando você paga uma fatura do seu cartão de crédito, né? Essa fatura, ela está digital, ela não precisa, né, digamos que você acertou lá com o cartão de crédito, não precisa mais mandar uma fatura impressa para sua casa. Então, você está confiando que você está registrando todas as suas compras na maquininha, ela está fazendo as compras no valor certinho, ela está mandando para um banco de dados, esse banco de dados lá está registrando, depois você pode conferir no final do mês, lá acessando sua conta na internet, e você vai lá e paga, porque você reconhece que aquele processo não erra com você, né? Então, se existe alguma coisa para você reclamar do seu cartão de crédito que chegou errado, existe a possibilidade. Quando ela existe, você vê que está errado, vai lá, reclama com a operadora, aí a operadora diz, realmente aqui foi um erro, desculpa, aí a gente vai devolver o seu dinheiro na próxima fatura. E aí é corrigido, né? Então, se o processo permite essas correções, a gente diz que ele tem possibilidades de registros que não eram os registros corretos, né? Mas ela tem possibilidade de correções também. Então, depende dos processos, né? Se o processo é feito de forma que você consegue ter confiança nele, que você consegue em si, vamos dizer assim, depositar sua fé ali, que aquilo é verdade, que aquilo, mesmo que possa haver algum erro, mas que a maior parte, né, 99,9% está certo, então você confia que aquilo ali está certo. Então, né, existem vários outros paralelos que a gente pode fazer, mas realmente a forma eletrônica em tudo, a automatização, ela traz mais confiança do que a forma antiga, que é o registro, seja em pedra, seja em papel, seja em qualquer coisa, né? Não, hein, Adriano, eu não vou entrar nessa não, tá? Não vou falar aqui de voto impresso mais não, só entrei ali não devia nem ter tocado no assunto, mas entrei ali só para dizer, assim, que é melhor as coisas automatizadas do que as coisas impressas, tá? Não vou ficar discutindo isso aí não. Muito bem. Então, a partir dessa classificação dos computadores, eu queria que vocês entendessem, então, opa, desculpa aqui, deixa eu só botar de volta no modo apresentação. Então,
o que a gente precisa entender é o que é um sistema computacional, tá? Um sistema de computação ou um sistema computacional, aí falar que nem o português, né? É um sistema que computa, ou seja, é um sistema que você tem um usuário ou um conjunto de usuários e ele tem aqui, ó, uma entrada de dados, né? Ou seja, ele registra alguma informação lá dentro, ele vai lá e registra, ó, vou fazer lá uma tabela dos aniversariantes do mês. Então, ele está computando ali na tabela, o fulano de tal faz aniversário no mês de julho. Computar, tá? Aqui não tem nada, segunda intenção de nada, não, por favor. Então, ele vai lá e registra que aquela pessoa faz aniversário no mês de junho, a outra faz em setembro, e o nome da outra pessoa é essa, é aquela. Então, a partir do momento em que ele tem essa entrada de dados através do teclado dele, que ele digitou, utilizou um software para isso, ele fez um registro no computador. Então, o computador vai processar, tá? Ele vai fazer um processamento dessa informação, seja para armazenar apenas, seja algum cálculo. Na verdade, o computador faz milhões de cálculos com aquilo que você está fazendo. Mesmo que a sua ação seja pequena, ele faz diversos cálculos. E aí, futuramente, ou na mesma hora, ele mostra uma saída para você, que pode ser na impressora, pode ser na tela, pode ser, então, lá no Data Show, pode ser na TV, né, se você projetar para a TV. Então, o importante é você notar que você tem entradas e tem saídas. E sua informação, a informação que você, como usuário, vai produzir, é a informação que o computador vai processar e depois disponibilizar de alguma forma. Tá? Na atividade será na próxima, né? Na próxima, então, já com conteúdo mais da próxima. A gente vai ter um pouquinho de conteúdo dessa, mas vai ser mais nas outras, tá? Então, vamos aprofundar aqui a resposta na próxima tela. Aquela estava muito simples, a resposta, então vamos lá. Então, o sistema de computação ele é um conjunto de partes, ó, que se coordenam, ou seja, tem uma coordenação entre o quê? Entre a memória, o processador e os dispositivos de entrada e saída para computar, ou seja, para fazer o processamento que ele precisa, né? Pode ser com 10 ou com 20 questões, tá? E aí, então, olha só, essa entrada de dados, ela sofre, então, um processamento. Esse processamento, ele vai ser, primeiro, armazenado em memória, aquilo que eu estou digitando, tá? Depois de registrar em memória, ele vai para o processador, faz um determinado cálculo que ele precisa, né? Depois do cálculo que ele faz, ele pode retornar para a memória, na verdade, ele retorna lá para a memória, e aí, então, ele volta de novo para o processador, em alguns casos, às vezes ele vai direto para o dispositivo, né, de entrada e saída, e aí então, depois de processada a informação, que ela é mostrada, armazenada, impressa, a partir disso, tá? Então, basicamente, é um modelo simples desse. Esse é o modelo básico de um computador. Entrada de dados, processamento, que usa um processador de dados, uma memória para armazenar e um dispositivo de entrada e saída, que pode ser de armazenamento, pode ser para mostrar, e normalmente para memória RAM, né? Aí pode ser também que ele vá depois para um dispositivo de memória sólida, né? Para fazer um armazenamento, e aí a gente vai ver essa questão mais à frente nos tipos de memória, tá bom? Viu, Taiane? Aí eu vou especificar mais um pouquinho. Porque para ir por camada, né? Para ir elaborando o conceito melhor com os slides. Então, aqui, só relembrando, né? Os dispositivos, eles podem ser de entrada, como teclado, scanner, um joystick ali, ó, aquele scanner de código de barra, uma luva dessas que a gente faz movimentos para a realidade virtual, pode ser uma caneta, né? Pode ser uma câmera. Uma câmera é um dispositivo de entrada, né? Ele pode ser um dispositivo de saída, como o monitor, a caixa de som, a impressora, o data show, né? O fone de ouvido ali também, que é a mesma coisa da caixa de som, só que miniaturizado. E ele pode ser um dispositivo de entrada e saída, como, por exemplo, um CD que é regravável, né? Gravável e regravável, um pendrive, uma câmera,
nesse sentido, uma câmera fotográfica digital, não a webcam, tá? A webcam, normalmente, ela não armazena, ela apenas é um dispositivo de entrada, né, na maioria das vezes. Então, por isso, ela é apenas de entrada aqui como webcam. Já uma câmera digital, ela tem uma memória, né, um armazenamento, então ela permite a entrada e saída de dados, é copiar fotos para ela, tirar foto e copiar depois como saída. E também os dispositivos de comunicação de dados, como roteadores, switches, tá? Então, só relembrando que é assim que esses dispositivos existem. Pessoal, não se assustem, tá? Aqui a gente está indo fase por fase, aprofundando mais um pouquinho. Então, aqui eu peguei um esquema de um cabo USB. Como é que é? Aqui, ó, é um lado do cabo USB e aqui é o outro lado. Então, normalmente você tem o seu dispositivo e o outro lado, vamos dizer, seja o computador no qual você está conectando. Então, o que é que acontece, né? Normalmente ele tem um GND, que é um aterramento, é um fio aterrado, né? Um fio neutro. O que é esse fio neutro? É o fio que baliza o zero para o computador, para ele entender no ponto dele que ele tem vamos dizer assim, o ponto de zerada das cargas, da eletricidade. É um ponto elétrico zero, tá? Então, neutro, né? GND é uma abreviação de terra em inglês, que nesse caso não é earth, lá não, como a gente pensa. Terra de terra do chão, né? Chão em inglês é ground, tá? Então, GND vem de ground. Então, quando vocês virem algum esquema, alguma coisa que fale GND, GND é ground. Quando estiver mostrando alguma coisa elétrica. E aqui a gente tem, ó, a tensão positiva, né? Que aí normalmente é 5 volts, tá? Que alimenta o seu dispositivo. Então, é por isso que você pega um dispositivo que está desligado inicialmente, como uma câmera, né, um webcam, e quando conecta no computador, ela liga. Por quê? Porque ela recebe energia nesse barramento do computador, tá? E aí ela tem, então, os barramentos de dados. E aí observem uma coisa aqui, ó. O que é um barramento de dados? O que é que um fiozinho desse aqui carrega, quando ele carrega dados? Pense que o computador, ele tem um batimento cardíaco, vamos dizer assim. Ele tem o que a gente chama de um clock. O que é um clock? É quando existe um sinal dentro do computador, que sabe quando a gente diz 300 GHz, 3 GHz, 3.8 GHz, 300 MHz, alguma coisa assim. Hertz é uma unidade de medida que é uma variação do ponto mais baixo, né, de uma forma de onda, ou de um ponto negativo, às vezes, até um ponto positivo. E é um ciclo inteiro, é o que a gente coloca, né, como a unidade de medida, tá, de vezes que se repete no tempo. Então, se eu disser que uma coisa tem 1 Hz, ela vai do negativo ao positivo, ou do positivo ao negativo, um ciclo a cada segundo. Então, 1 Hz é um ciclo de positivo e negativo a cada segundo, ou de 0 e 5 volts, nesse caso, a cada 5 segundos. Então, esse trem de pulso que a gente chama, ou esse clock que a gente chama, ele é sincronizado entre o computador e qualquer dispositivo seu, quando você está enviando, né, informação, e um desses fios aqui, que vai ser o fio do sinal, é o fio que vai mandar a informação. Então, quando ele mandar aqui, ó, o sinal aqui embaixo, isso vai representar um 0. Tá vendo? Ó? Então, isso aqui, ó, é o sinal para baixo, é 0. Então, no primeiro ciclo eu tenho um 0. No segundo ciclo e no terceiro ciclo eu tenho 1. Depois aqui eu passo a mais 4 ciclos com 0. Depois 2 ciclos com 1 e depois com 0. Com isso, tá, o que a gente chama, né, para o computador, ele passou uma palavra binária para o computador. Então, um dispositivo em USB de vocês passam bilhões, milhões, às vezes, né, normalmente milhões, né, milhões de zeros em um desses, enfileirados assim, e que eles são lidos, né, numa determinada sequência, né, para que o computador entenda o que é que ele está fazendo de comando. Por exemplo, aqui o meu mouse, ó. Desculpe aqui a tosse, tá, pessoal? Quando eu movimento para cima ou para baixo, então tá indo vários trens de pulso desse aqui, ó, vários zeros e uns, para que o computador entenda que, vamos dizer, uma palavra A em binário quer dizer ir para a esquerda. Uma palavra B quer ir para a direita. Uma palavra C quer ir para cima. Uma palavra D quer ir para baixo, por exemplo. Então é assim, através disso aqui, que o computador
ele se comunica, tá, com todos os dispositivos a todo momento. Então, sempre você vai ter, normalmente, a anotação de um cabinho, tá, ou de um fiozinho que tem um transmissor T de X, ou seja, o transmissor, né, a fase de transmissão dos dados que tiver, então TX por isso, dos dados que tiver, ele vai colocar naquele fio e vai receber aqui, ó, no receptor do X, no receptor do sinal. Então, sempre é de um TX para um RX e de um RX aqui, ó, de um outro TX do outro lado para o outro RX. Então, essa comunicação, ela está aqui nesse sentido, ó, porque ela está indo do transmissor para o receptor, e aqui ela está indo nesse sentido, tá? Então, são dois sinais que estão indo, né? Um está indo para cá e outro está indo para cá. E é assim que o computador se comunica. Sim, Vilorane, essa sincronização. Esse clock, ele serve para a gente sincronizar o tempo no computador, para ele saber que no primeiro tempo aqui, ó, no tempo 0 ou no tempo 1 aqui, existiu esse 0 aqui. Que no tempo 2, ó, no ciclo 2, existiu esse 1. Então, esse é o ritmo, né? O clock aqui é um sinal dentro do computador que ele determina o ritmo que o computador consegue captar bits, captar informações, tá? Alguém quer fazer uma pergunta, pessoal? Isso aqui é mais a título de curiosidade para vocês entenderem direitinho como é que é por dentro um sinal dentro do computador, tá? Sinal em binário. Então, a gente chega para a unidade central de processamento. O que é, então, o processador do computador? O processador, ele vai ter a função, né, obviamente, de processar, mas é processar o quê? Processar, basicamente, duas coisas que você manda para o computador. Um endereço de memória. Então, você tem o quê? Normalmente, digamos que eu quero dizer para o computador copiar a letra A, tá? Então, eu digito a letra A, o que é que o computador, quando eu digito, o que é que o computador entende? Ele pede lá, tranquilo, Eudes, ele pede lá, ele pega a letra A, na hora que eu estou digitando, através daquele código de 0 e 1, né? Ele vai, então, né, ser registrado lá no computador, lá na memória, tá? Num endereço. Então, a memória, vamos dizer assim, endereço 1 recebe aqui a letra A que ele digitou. Aí eu digito B. Endereço 2 recebe a letra B. E vai sendo assim até ele formar uma palavra, um comando, qualquer coisa. O processador, então, ele vai receber algum comando. Ó, o comando, vamos dizer assim, né? Some 1 mais 2. Então, o valor que eu dei foi 1, né? Agora mudando para números. Foi 1 na posição de memória 1 lá. O valor 2 que eu dei foi 5 na memória 2. E agora eu mando o comando some, né, a memória 1 com a memória 2. Então ele vai pegar cada um que estava escrito em binário disso, vai fazer o cálculo lá dentro, que é o processamento que ele tem que fazer, que é a soma nesse caso, e vai escrever na memória 3 o resultado 1 mais 5, 6. E aí depois eu vou poder fazer, então, ó, um outro comando, que é o comando mostre o valor que está na memória 3. E é o valor do resultado da soma. Ó, o clock, ele pode ser visto num equipamento chamado... existe um equipamento chamado osciloscópio, tá? Que você vê eletronicamente mesmo, o clock, você vê, ou um analisador de dados, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só pegar aqui na minha tela e mostrar como é que você vê um sinal de computador. Professor? Oi. Às vezes, quando vou receber uma ligação e o telefone está próximo ao computador, ele começa a fazer um barulho. Isso é basicamente, eu estou ouvindo, é como se fosse a linguagem do computador? É uma interferência que dá? Normalmente não, porque o que é que acontece? A linguagem do computador, ela está numa velocidade tão grande que o nosso ouvido normalmente não escuta, tá?
Então, o nosso ouvido, ele escuta normalmente de 20 Hz, que é aquela frequência que eu estava te dizendo ali, né? De 20 ciclos por segundo até mais ou menos, no máximo, ali estourando 20 mil Hz, ou seja, 20 mil ciclos por segundo. O clock do computador, ele está em, pasme aí, né? Normalmente entre 1,2 ou 3,8, dependendo do seu computador, gigahertz. O que é giga? São bilhões, tá? Então ele está com 1,2 ou 3,8, variando aí entre isso, bilhões de ciclos por segundo. Então é impossível o ouvido humano captar isso, tá? Então normalmente não é. O sonzinho que pode acontecer é um ruído que é formado nos elementos eletrônicos do computador, né? Nos elementos elétricos. Então campos magnéticos podem formar isso, tá? Porque eu não sei se vocês lembram lá estudando física, mas os campos magnéticos, eles são gerados por campos elétricos, e porque existe essa propriedade na física que a gente sabe que existe, mas a gente não sabe direito por que ela existe, a gente só sabe que ela existe porque ela é assim, mas os campos elétricos formam os campos magnéticos, e os campos magnéticos, por sua vez, recriam o campo elétrico, que recria o magnético, que recria o campo elétrico. Existe toda uma gama de frequências onde o campo eletromagnético existe, o elétrico gerando o magnético e vice-versa, e durante essas frequências existe a frequência luminosa, existe um conjunto de frequências ali, que é a frequência da luz, né, mais ou menos, que faz com que a gente veja no olho, né. Então, essa frequência da luz também, a frequência, a parte luminosa dessa frequência, ela é muito rápida também, ela é na casa ali dos milhões ou até mais, deixa eu ver. Até mais, acho que deve ser na casa dos bilhões de ciclos por segundo. Mas aí a gente consegue ver a luz branca, a luz amarela, a luz vermelha, tá? Mas normalmente o que acontece é esse ciclo. Ele dá interferência somente, interferência eletrônica, mas que só componentes sensíveis conseguem entender. Nosso ouvido normalmente não consegue, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, um osciloscópio. Um osciloscópio, ó, e aí deixa eu botar aqui um trem de pulso. Vamos ver se é essa imagem aqui, ó. Então, ó, o osciloscópio é esse equipamento aqui, ó, que você vem com essas garrinhas aqui, lá nos pontos, ó, dentro ali do clock do computador, e um trem de pulso, aquele ali, ó, entre 0, ali, ó, perto de 0 volts, e perto ali de 5 volts, ó, eletronicamente representado dessa forma. Esse eixo aqui é o eixo do tempo, né, em microsegundos, milissegundos, e esse eixo aqui é o eixo da tensão, tá? Então, quanta tensão existe variando no tempo. Então, normalmente é esse ciclo aqui, ó, esse fluxo que existe, e ele pode ser medido aqui por um osciloscópio. Quando são frequências muito altas, né, ciclos muito rápidos, normalmente melhor do que usar um osciloscópio é você usar vou mostrar aqui para vocês um analisador de dados, tá? Então, o analisador de dados, ó, ele vai pegar e ele vai, então, ó, fazer uma medida semelhante à do osciloscópio, mas normalmente, ó, ele tem uma telinha mais precisa aqui, ó. Deixa eu ver se a gente consegue ver uma imagem aqui. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Mas aí ele consegue ver vários sinais ao mesmo tempo, ó. Isso aqui é um analisador de dados, ó. É um equipamento, às vezes, até baratinho, ó, R$35, só que ele vai ter uma limitação ali de velocidade, né, lógica, que ele pode ver. Então, ele está vendo aqui, ó, pulsos em alguns sinais. Você conecta no computador, ó, aqui tem um osciloscópio e aqui tem um analisador do outro lado. E aí você consegue aqui, ó, submeter um sinal de uma plaquinha e consegue enxergar ele de forma eletrônica. Tá? Aí é você realmente vendo o bit existindo na forma eletrônica. Tá? Mas, minha gente, vamos voltar para lá, porque senão essa aula fica a aula da NASA, tá? Explicando uma coisa muito complexa, assim. Então,
Então, basicamente, as instruções que vão para o computador, ele tem, então, os endereços, os valores e as operações, ou seja, o que é que ele vai fazer. Se é um cálculo de somar, de subtrair, de dividir, deslocar a palavra para a esquerda, para a direita. Então, são centenas de operações que ele tem que fazer, né, em vários ciclos, né, em bilhões de ciclos, e aí quando ele faz todas essas operações, você tem, então, o resultado do seu processamento. Então, o processador serve para isso. Depois do processador, que aí é o centro nervoso, né, o cérebro do computador, o clock, né, aquilo que eu falei lá, o clock é o coração pulsante do computador, a CPU é o cérebro, é o que faz os processamentos, fazendo essa analogia aí, vamos dizer, e a memória é a parte do cérebro que é para a gente lembrar das coisas, é o armazenamento do computador. Então, a memória, deixa eu só baixar aqui na tela, tá tudo tranquilo, pessoal? Vocês, quem quiser fazer pergunta aí, se tiver com alguma dúvida, né, ou se eu posso prosseguir direitinho, se tiver tudo tranquilo. Tá, né, tranquilo. Então, ó, as memórias do computador, elas se dividem aqui, ó, nessas classificações aqui, ó. Eu tenho aqui a memória principal do computador e tenho as memórias secundárias. As memórias principais, elas são as memórias no computador que vão cuidar, né, basicamente elas são memórias ali nos chips, né, que elas vão cuidar da inicialização do computador, elas vão cuidar dessa parte dinâmica, né, de comunicação com o processador, para fazer todos os cálculos e processamentos que ele tem que fazer naquele momento. E eu tenho aqui, ó, a primeira memória, que ela é acionada, na verdade, no começo, assim que a gente liga no computador, é uma memória que é uma ROM, né? Isso aqui é uma expressão que vem do inglês chamado memória, né, somente de leitura. O ROM é porque vem do inglês, é read, de ler, né? Read only memory, tá? Então, é leitura, memória de leitura, apenas de leitura. Então, oi? Sim, viu, Lohane? Esse slide que eu estou mostrando já está no ar. É só a gravação, que depois que a gente terminar, eu vou colocar até amanhã cedinho, tá? Não, Adriele, o aparelho lá, o osciloscópio, não, tá? É só teoricamente aí que você vai olhar, mas você vai ter que aprender a usar o computador. Essa introdução eu estou fazendo ela, a gente está descendo nesse nível aqui, somente para vocês terem né, sacinha e essa curiosidade. Mas osciloscópio, essas coisas não, tá? Somente o uso do computador nos editores de texto, na planilha eletrônica, na apresentação do slide e utilizar a internet. Aí eu quero que vocês saiam sabendo bem isso quando a gente terminar o nosso curso, tá? Então, no computador, normalmente, assim que a gente liga o computador, é essa memória aqui que ela tem o começo, né, do programa do computador para começar o computador todinho. Então, ela pega esse comecinho de código do programa, copia ele lá para essa memória principal, né, que vai ser essa memória DRAM. Então, ele joga. Vanessa, a memória, ela volátil, quer dizer que ela se apaga quando a gente desliga a energia dela. Então, por exemplo, na hora que você desliga seu computador, que tira a energia, essa memória ela se apaga, ela zera. Começa tudo de novo, quando você ligar de novo. E aí você pode ter alguns tipos de memória. A memória DRAM, que ela é dinâmica, e a memória SRAM, que é estática. A diferença de dinâmica aqui é porque ela faz, né, uma troca volátil, as duas são voláteis, mas ela faz uma troca aqui, basicamente, a todo momento. Enquanto a estática ali, ela pega, copia um pedaço de programa e ela é utilizada ali basicamente como leitura, mas também ela se desliga ali quando acaba a energia, tá? Então, ela grava aqui um pedaço aqui, só que ela tem uma capacidade de velocidade maior do que a memória dinâmica, normalmente. Então, você guarda um pouquinho de informação nela, que são informações que são mais usadas, para depois, então, aqui você usar na memória dinâmica, né, que é a que usa a todo momento. Mas aqui, essa não volátil, ela é fundamental para que quando a gente ligar o computador todas as vezes, ela está gravada ali e ela poder iniciar
ligação do computador. Sem ela, o computador não liga, porque o computador não sabe nem que ele existe, se não existir essa memória aqui, não volátil, que se chama ROM, tá? Então, todos os computadores, a primeira memória a ser ativada na hora que liga é essa memória aqui. Então, ela se copia, né? Ela copia o conteúdo dela para essa memória dinâmica aqui, e através aqui, né, lá do processador, né, ela usa o caminho do processador para ir lá nessa memória, e aí diz o processador, então dá um comando pro processador, começa a ler o programa da memória aqui. E aí a memória, ela vai, com o programa que ela gravou lá, né, ela começa a rodar a inicialização do computador, e na inicialização do computador, que é esse pedacinho de programa de inicialização, ele chama, então, o sistema operacional que está gravado normalmente numa memória secundária. Então, o sistema operacional, ele é vamos dizer assim, o centro do computador em termos de software, e ele vai estar gravado ou num pendrive, ou num disco rígido, pode ser num pendrive, mas é numa condição especial, tá? Normalmente no disco rígido, normalmente num disco de memória sólida, como os cartões SSD hoje em dia. Então, ele vai estar gravado lá, e ele sim tem a sequência de inicialização completa, né? Aí sim é que começa a inicialização real do sistema. Porque aí ele se copia o programa completo de inicialização de novo para a memória, e aí sim inicia o processamento todinho. Tá? Então, os discos aqui rígido, pendrive, eles vão servir para, depois quando o computador é desligado, você tem informações gravadas que você usou, que você processou nele. Tá? Para poder sempre utilizar. Senão o computador esqueceria tudo e tudo começaria do zero toda vez que você ligasse. E aí eu queria agora que vocês fizessem perguntas e dúvidas que você tem sobre isso que eu expliquei, tá? Eu expliquei, mas essa é uma explicação sempre que, quando a pessoa tem a primeira vez, a pessoa se choca um pouquinho. Então, podem mandar perguntas aí. Professor? Pode falar, Lucas? Quando o senhor estava falando da ROM, eu achei que essa ROM que era o disco rígido, porque não. Ela é uma memória durável, né? Que o senhor falou assim. Isso. Não sei a coisa. Mas aí, agora eu fiquei confuso, que o senhor falou do disco rígido, aí sim. Agora eu fiquei confuso nessa parte só. É porque essa memória, a ROM, ela é uma memória pequenininha. Tá? Ela é uma memória básica, né? É uma memória que a gente diz assim, bruta. Então, ela tem um programa ilimitado em tamanho, mas é um programa que sabe os endereços iniciais, tanto da memória voláteis, né, das memórias voláteis, quanto ela sabe também jogar um programa para dentro da memória volátil que vai achar o endereço inicial do HD, lá do seu disco rígido. Mas é no disco rígido onde você tem as informações grandes. Por exemplo, um sistema operacional inteiro gravado. Por quê? Porque essa memóriazinha, essa ROM, ela não... o sistema operacional, ele precisa constantemente ser modificado. Aí você pode dizer, professor, mas constantemente... não é tão constantemente, mas vamos dizer assim, você configura coisas, às vezes, que modificam o seu sistema operacional. Então, por isso, elas não poderiam estar numa memória apenas de leitura, entendeu? Então, essa ROM, que ela é apenas de leitura, ela sempre tem a mesma informação, que é o quê? Ela diz assim, processador, é assim, ó, é com esse pequeno programinha aqui que você inicia o computador. Ela joga isso aí para a memória vai lá no disco rígido, que tem a informação do sistema operacional, tem um software de inicialização, mas esse software de inicialização do disco rígido, ele pode, eventualmente, às vezes, né, não, raramente, ele sim pode ser alterado. Então, o disco lá, rígido, ele é tanto de entrada quanto de saída. A ROM, não. Ela é somente uma informação ali de saída. Ela foi gravada uma vez, mas você não vai gravar ela mais outras vezes, tá? Então, ela vai ter sempre a informação fixa. Entendi. Ela é tipo como se fosse a gente fosse personificar, é como se fosse alguém que está dando orientações no aeroporto, dizendo para onde as pessoas devem ir ou não. Exato. E bem pouca informação, ela só diz assim, o portão é ali, o portão de embarque ali, a informação é ali. Ela diz essas duas informações e é só isso, basicamente. É lógico que no computador mesmo ela tem todos os endereços dos hardwares, tá? Então é por isso que no hardware, às vezes, no computador, você tem que entrar lá. Sabe quando o pessoal chama a BIOS?
tá? A BIOS é essa memória ROM, que a BIOS é onde você tem a informação dos hardwares, onde tem todos os endereçamentos de memória que os hardwares estão e que vão utilizar. Então, é por isso que ela copia essa informação para a memória lá, para a memória fazer essa cópia dela e entender onde é que está cada coisa para se comunicar, tá? Então, é por isso que mexer nessas BIOS é tão perigoso, né, professor? Porque se a gente botar uma informação errada, o computador enlouquece e faz as coisas erradas. Exato, e não reconhece coisas, deixa de funcionar, e você tem que conseguir abrir de novo para conseguir fazer essa modificação. Quando eu disse assim, eu falo assim, eu estou falando os conceitos mais fechadinhos, que é para poder, assim, né, você entender direitinho. Mas na vida real mesmo, assim, a BIOS ali, a gente consegue modificar a informação dele, e ele tem uma parte lá onde ele grava informações também, tá? Então, quando a gente modifica, ele grava. Mas a ideia é que depois que você gravou ela e fechou, o computador ele não está ligado para o sistema operacional, ele só ligou para ler o que você queria modificar na ROM, na BIOS, tá? Depois que você gravou e saiu da BIOS, aí sim é que ele vai reiniciar o computador e iniciar de verdade o computador para você usar. É por isso que eu estou dizendo assim que ela é memória apenas de leitura, ela é apenas de leitura na hora de inicializar o sistema operacional, tá? Mas é lógico que a gente consegue ir lá e modificar os dados lá e gravar, tá? É mais para vocês terem um entendimento, tá? Para não ficar muito confuso. Pode ser também através de comando e prompt, tá? Viu, Taene? Acontece, é possível sempre. Então é isso que acontece, tá? É assim que é a sequência de inicialização do computador, de forma simples, lógico, né? É mais complexo do que isso, mas uma forma para que vocês entendam que o computador tem essa sequência de inicialização. Então é só depois que ele inicia o sistema operacional, através dessa sequência de vir daqui para cá, daqui para lá, e aqui então ele começa a ler o disco rígido, e lê o sistema operacional, a parte do sistema operacional que ele precisa, ele copia para a memória e fica na memória lá para ele usar mais rápido. Por quê? Porque a leitura do HD é lenta, tá? Mas ele copia o que ele precisa do sistema operacional, deixa já na memória ativa, e aí depois ele fica só conversando com o processador e memória sobre aquilo que ele quer. E aí o HD fica esperando para gravar ou dar mais alguma informação. Isaías existe, tá? Normalmente as diferenças entre a memória do PC e para o notebook, ela está no tamanho, tá? E dependendo de alguns casos, até mesmo no desempenho. Mas assim, se você tiver uma memória que é de 3.200, né, de 3.2 GHz e a outra 3.2, elas são 3.2 GHz. Então elas têm a mesma velocidade de acesso, tá? O que acontece normalmente é um notebook, se você tem a mesma configuração do notebook e do computador de mesa, que tem os componentes maiores, por causa de questões de aquecimento, né, o desempenho do notebook é um pouquinho pior do que o seu equivalente de mesa, tá? Existem muitos avanços que estão acontecendo nos últimos 5 anos para tentar modificar isso, tentar igualar mais, tá? Mas a diferença maior da memória RAM do PC para o notebook é o tamanho dela, sabe? O tamanho, não o tamanho de armazenamento, mas o tamanho físico, tá? O tamanho físico dela é menorzinha, né? Ela é miniatura ali, vamos dizer, do notebook. Pode acarretar em desempenho, mas também pode ser que seja a mesma coisa, tá? Depende aí do fabricante. Eu espero ter respondido aí, tá, Isaías? Então, aqui, ó, o que é que acontece? A memória secundária, então, que é o HD, que é onde está o sistema operacional, e a instalação dos seus aplicativos, né, dos seus programas, é onde realmente vai existir, né, a vida do computador. O computador vai fazer as tarefas que você precisa através daqui, mas sempre copiando informações para a memória, e a memória vai para o processador, volta do processador, vai para a memória, e da memória vai para a tela do computador, por exemplo. Então, esse é o ciclo de que acontece bilhões de vezes por segundo no computador. Opa. Aqui eu chego para a gente fazer a finalização da aula, tá? Na classificação, então, dos softwares do computador.
Então, saindo já daquela parte de hardware, né, a gente entra agora, então, na fase de software. Software, pessoal, é um conjunto de códigos de programação. Eu posso mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, um exemplo básico. Aqui, deixa eu ver, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Isso aqui é um código de programação, tá? De alto nível, né, que a gente chama, que ele está inscrito numa língua, aqui no caso inglês, que a gente consegue entender, ó. Então, reparem que isso aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo ampliar essa imagem para mostrar na tela. Opa, não. Ele é um vídeo, tá? Mas aqui, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, ó. Opa. Não sei se vocês conseguem ver na tela. Conseguem enxergar direitinho, professor? Não, é de alto nível, pessoal, porque a de baixo nível é aquela que é em binário, é zeros e uns. Vocês só iam ver zeros e uns, tá? Então, isso aqui é um algoritmo, né? Um código de programação, onde ele tá. O que é que ele diz aqui, ó? While, em inglês, né? While em inglês é enquanto tiver um aqui, ó, ele vai pedir para você aqui, ó, printf é escreva na tela, é um comando que quer dizer escreva na tela. Aí ele diz aqui, ó, na tela, para você enxergar lá, ó, digite X. Aí ele pede aqui, ó, o comando scan, né, F, um valor da variável aqui, ó, tá? E coloca esse valor aqui, ó, próximo ponto aqui de X, tá vendo, ó? Então ele copia o valor de X, para a variável X. E ele depois dá um printf e diz, digite Y. Tá vendo, ó? Digite Y. E aí ele pega e faz a leitura do que você digitou, que é o scanf aqui, ó, e coloca aqui em Y. E depois ele diz aqui, ó, printf, deseja continuar? Aí você tem a opção 1 para sim, ou então outro valor qualquer para não. Depois da resposta, então, ele vai fazer aqui, ó, se a resposta for igual a 1, então, ó, o próximo ponto, ele vai, então, para o próximo ponto do vetor lá que ele está escrevendo. Então, retorna. Então, o que é que esse programa está fazendo aqui? O que é que eu entendo desse programa? Você está digitando aqui, em C, né? Você está digitando aqui, basicamente, um código que diz as coordenadas X e Y para o computador, tá? Aqui ele não chegou a fazer uma demonstração aqui de plotar esse gráfico, por exemplo. Mas, normalmente, isso aqui é um gráfico, tá? Ou pode ser de uma variável. Aí teria que ter o resto do código para a gente entender aqui o que é que ele faz. Mas o software, pessoal, é um conjunto de códigos como esse, mais avançados, mais simples, ou milhões de códigos desses, milhares de códigos desses, para fazer o softwarezinho que a gente tem lá. Então, é isso aqui que existe lá dentro, porque quando você digita, copia a informação, ele vai e passa por um código desse, tá? Então, de forma simples, de forma boba aqui, eu expliquei para vocês. Mas não se tenham assim, meu Deus, eu tenho que saber isso, não. Para nossa aula, não se preocupe, só estou mostrando aqui como curiosidade, tá bom? Então, qual é a classificação dos softwares? Qual é a classificação dos softwares clássica, né? A classificação quanto ao tipo, né? A utilização do software, né? A utilidade dele. Então, normalmente você tem os softwares básicos, que são os softwares de sistema do computador. São aqueles softwares que o computador precisa para existir, para funcionar. E existem os softwares que são os aplicativos, que são aqueles que a gente usa para fazer alguma coisa específica, como o editor de foto, o editor de texto, né, o editor de planilha. E aqui ele bota uma classificação separada. Eu não gosto de usar essa classificação separada não, mas ela é apresentada aqui, então vou dizer para vocês dessa forma, que é o software de linguagem de programação. Por que ele bota separado, né? Ele bota separado porque a linguagem de programação, ela é um software específico que permite você fazer outros softwares. Então é por isso que ele está separado. Mas para mim, tá, ele é um aplicativo, na verdade. É um aplicativo que permite fazer outros aplicativos. Mas tudo bem, essa é uma classificação bem utilizada às vezes, né? Então vamos preservar ela dessa forma. Então, software básico, softwares de sistema, né, realiza as tarefas de gerenciamento necessárias ao funcionamento do sistema operacional. Então, normalmente, os softwares básicos são o sistema operacional,
que é o sistema que coordena o computador inteiro. É ele que sabe onde está tudo, quais são as ferramentas, quais são os dispositivos de entrada e saída. Ele tem a coordenação aqui e conversa com outros programas, como programas chamados drivers, né, que são os drivers do dispositivo. O driver, ele é um programa que ele sabe fazer a interface, o meio de campo, né, entre o computador e o dispositivo que você está instalando nele, como, por exemplo, a câmera, a webcam, se você está instalando a impressora, um scanner. Então, são os drivers que fazem o meio de campo. Eles conversam com o sistema operacional e conversam com o scanner, com a impressora, para poder trocar informações, né, através do cabinho lá, como a gente viu. Aqueles pulsos, o driver faz a leitura, a interpretação daquilo e dá o comando certinho para o sistema operacional para ele saber o que fazer. E tem também os utilitários de sistemas, que são vamos dizer assim, os subsistemas que compõem o sistema operacional para fazer alguma utilidade, fazer alguma coisa. Por exemplo, existem sistemas de configuração, vamos dizer, além da configuração dos hardwares, existem rotinas lá dentro que fazem, vamos dizer assim, processamento de cálculo, por exemplo. Além do processador saber fazer isso, existem subsistemas que fazem isso também. Existem sistemas que monitoram se tem alguma violação de regra no computador ou alguma falha de segurança. Então, esses são computadores que ajudam, né? Pode falar, Val? Val Souza, você levantou a mão? Quer falar? Não? Quem levantou a mão, não? Bom, vou continuar aqui, tá, pessoal? Professor, Oi. o senhor poderia dar um exemplo de um utilitário de sistema, assim, para exemplificar? Pronto. Por exemplo, vamos dizer ali, você tem softwares que fazem algumas rotinas dentro do sistema operacional, por exemplo, para o funcionamento da rede, tá? Então, sabe aqueles comandinhos lá que você tem lá? Por exemplo, o ping. O ping, ele é utilitário ali para checar a varredura de quais são, né, os IPs que estão conectados ali no computador. Então, esse é um utilitário de sistema. Mas existe, porque são tantos, para tantas coisas diferentes, assim, que eu teria que dar vários exemplos para vocês. Então, existe o ping, deixa eu ver outro que existe. Existe o tracert, né, que é o que vai verificar, de rede também, que ele verifica ali um site, um determinado site, qual vamos dizer assim, o caminho, a rota que o site está fazendo. Então, são esses softwares que ajudam o sistema operacional a fazer algumas tarefas, tá? O sistema operacional, em si, ele é o núcleo apenas do sistema operacional. Ele é o kernel, né, que a gente chama. E todos esses outros softwares de sistema, eles estão ao redor, normalmente que já vem junto, né, pré-instalados, para poder o sistema operacional funcionar. Existe software, eu só não me lembro o nome dele, tá? Mas o software testador de memória, por exemplo, é um software que é um utilitário de sistema. Então, todos esses comandinhos que você dá ali no CMD, ou se for no caso do Linux, né? O comando de dir lá, de ver o diretório, todos esses são utilitários de sistema. Beleza, Lucas? Tayane quer dar um exemplo? Professor, eu achava que só dava para pesquisar o site pelo nome aí, professor. O Ricardo, ele pesquisava pelo PIN do site, só que daí ele parou de ensinar porque ele falou que os hackers usam o PIN para invadir a rede, né? As redes ou o site. Ele pode, por exemplo, se você... porque você... dependendo do que os comandos que você dá, né? Quando você está dando o ping exclusivamente no seu computador, é tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Para ver, né, alguma coisa. Agora, quando é uma rede para fora, aí você tem que ficar esperto, porque se você der um ping numa rede que tem algum hacker, ele vai... Imagina assim, né? A internet, ela tem milhões de pessoas, e você não está ligando para ninguém, mas de repente que você dá um ping, essa pessoa chamou a sua atenção. Então, o ruim de dar um ping, às vezes, é isso, tá? Mas bom,
é o risco que se corre, tá? Pode se usar ou não. Tranquilo? Se tiver mais alguma dúvida. Então, pessoal, então essa é a classificação básica dos softwares básicos, tá? Existe também a classificação dos softwares que são os aplicativos, tá? Os de programação eu não vou falar para vocês, porque não é interessante para vocês, que ali é mais para o curso técnico de informática. Mas, por exemplo, os aplicativos comuns são os processadores de texto, então, como o Microsoft Word, o OpenOffice, né, o Writer, planilhas eletrônicas, como o Microsoft o Excel, né, o OpenOffice, Calc, editores gráficos, como o Adobe Photoshop, CorelDRAW, tem aqui também o GIMP, né, que é do Linux lá. O banco de dados, você pode usar Microsoft Access, pode usar Oracle, pode usar MariaDB, pode usar o MySQL, que agora é o MariaDB, que é o que ficou gratuito, né? Navegadores de internet. Então, o falecido já morreu esse ano, Internet Explorer, mas a gente tem o Firefox, tem o Chrome, tem o Opera. Então, todos esses são programas de computador que têm uma função específica e que são utilitários, né, para você usuário. Eles sim são os programas que o usuário final utiliza. Então, quero digitar um texto, eu não quero saber do sistema operacional, de tudo, o computador já tem que saber tudo isso e ele trabalhar sozinho. Eu quero saber, eu quero digitar meu texto. Então, normalmente, o usuário final, né, a pessoa que utiliza o computador, vai se preocupar, então, com esses softwares aqui. Eu quero fazer uma planilha, um banco de dados, quero usar a internet. Eu não quero saber o que existe na rede, o que é o computador. O importante para mim vai ser usar aqui esse camarada, tá bom? Então, a partir de agora, tá? A partir das próximas aulas que a gente vai focar, então, basicamente, a gente vai focar no uso desses softwares, tá? Então, pessoal, ó, nossa aula já vai em 1h30 aí. Eu vou agora, esse aqui é o último slide, tá? Terminou a parte que eu tinha de apresentação. E eu gostaria, então, que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida agora, né, se manifestarem, falarem aqui, seja através do chat ou abrir o microfone, se vocês têm dúvidas. Não, Lohane, calma aí que as atividades vocês vão ver que elas são mais simples, tá? Não tem preocupação não, de não saber pronunciar ou não saber a palavra em inglês, isso é o de menos. O que eu vou cobrar é o conceito, se você entendeu direitinho o conceito, se você consegue fazer ali o exercício, tudo direitinho. Pode falar, Lucas, diga aí meu nome. Mestre, o senhor falou aí sobre o Internet Explorer, né, falecido aí. Isso, falecido semanas aí. Uma vez, há um tempo atrás, quando eu estava fazendo minha primeira graduação, fiz um trabalho, né, sobre questões da internet e durante as pesquisas eu acabei encontrando um navegador chamado Tor. Sim. O que o senhor pode me dizer? Esse navegador, ele é ruim, bom? A primeira coisa que eu quero saber ao você fazer essa pergunta é: você quer hackear alguma coisa? Não, senhor. É só porque eu achei interessante essa questão da internet profunda e tudo, só que como o meu curso não abrangia muito dessa questão, eu não pude me aprofundar, né? Mas sempre quis entender mais sobre, né? O Tor é o seguinte: o Tor ele é um navegador que ele não tem, vamos dizer assim, os freios, né? Os filtros que os outros navegadores têm. Tecnicamente eu não vou falar não, Lucas, porque aí se depois você quiser conversar comigo, a gente conversa específico da parte mais técnica. Mas o conceito geral é assim: o Tor, todos os outros navegadores, eles têm, vamos dizer assim, um filtro de acessar a parte da internet, que é a parte que todo o protocolo é seguro, onde tudo é feito com a regra da internet, vamos dizer assim. Ela é a terra com lei, né, onde as leis da internet, as leis gerais da internet funcionam. O Tor, ele permite acessar o que a gente chama de Deep Web, a web profunda, né? Então, o que é a web profunda? É uma camada que existe embaixo, né, da rede, onde você consegue ter sites,
onde você consegue ter, normalmente, coisas que não estão indexadas, que não são buscadas pelos buscadores como o Google, como outros. Então, o Tor, ele consegue fazer essa busca porque ele escaneia de forma mais profunda, né, ali, e aí ela é usada para muitas coisas péssimas, como, por exemplo, mercado negro, ela é utilizada para você cometer crimes, ela é utilizada para várias coisas, para hackeamento, para vender senhas, para vender logins, para vender informações das pessoas. Mas ela, hoje em dia, por exemplo, as polícias federais do mundo, as polícias, né, do mundo, elas também entraram, porque elas viram, né, a necessidade, e elas estão dentro ali, usando o Tor e outros navegadores do tipo, para escanear a rede. Então, é muito cuidado ao utilizar a rede para um propósito obscuro, porque você pode estar sendo rastreado pela Polícia Federal, por exemplo. Então, é para isso que ele serve, né? É um navegador que ali você vai conseguir fazer, né, o símbolo dele é uma cebola roxa daquela. Você vai conseguir, então, entrar nessas camadas mais profundas. Não recomendo, tá? Não, se você é um cidadão comum que não comete crimes, não usa nada do mundo do crime que não precisa, não acesse. Não, Carla, esse Tor, ele basicamente, você pode baixar ele pela internet e instalar no seu computador. O outro ponto que eu deixo é que existe a possibilidade dele abrir vulnerabilidades para o seu computador, para ser invadido também, então cuidado ao utilizar o Tor, tá? Eu, por exemplo, não utilizo aqui no meu de trabalho nem nada, só se eu utilizasse um computador só para isso, que pode ser destruído a qualquer momento. Não sei, hein, Lucas, às vezes tem, às vezes não tem. O problema é que, assim, como ele não tem filtro, é a terra sem lei, vídeos ou filmes, você pode encontrar coisas terríveis, como execução de crianças, coisas assim que não, assim, sabe, não compensa nem na vida da gente a gente ver algo parecido. Então, o meu conselho é fique fora disso. Tranquilo, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Se todas as dúvidas estiverem esclarecidas aí, eu agradeço a participação de vocês, espero que tenham gostado dessa aula também. Aqueles que quiserem ver, né, mais uma vez, amanhã, ali até meio-dia, ali, vai estar disponível a aula, tá? Assim que aparecer para mim a gravação aqui, e aí vocês vão poder ver, tá bom? A todos, muito obrigado. E aí vamos para segunda-feira que vem, onde aí sim vai ter... Fernanda, vai ser até meio-dia. Se eu me acordar mais cedo, vai ser antes, tá? Mas... não, pode ser que seja antes, que eu tenho uma reunião 9 horas da manhã. Mas até meio-dia é garantido. Falou então, pessoal. Um abraço a todos vocês. Se vocês não tiverem mais dúvidas, muito obrigado a participação da aula. Espero que vocês tenham gostado aí. Vou então desligar a gravação e vocês estão dispensados. Quem quiser sair da aula pode sair, tá?